O sol da manhã iluminava as ruas tranquilas de São Francisco do Vale, uma cidadezinha onde o tempo parecia passar mais devagar. As casas modestas, com jardins bem cuidados e varandas acolhedoras, refletiam a simplicidade da vida no interior. Na padaria central, o cheiro de pão fresco misturava-se ao burburinho das conversas cotidianas. Era um sábado como qualquer outro, até que um som diferente cortou o ar. O ronco suave de um motor potente chamou a atenção de todos. Um carro luxuoso, brilhando sob a luz do sol, avançava lentamente pela rua principal. Era um veículo que não combinava com o cenário pacato da cidade. Os olhares curiosos se voltaram para ele, tentando adivinhar quem estaria ao volante. Dentro do carro, Marcela Silva ajustou os óculos escuros e respirou fundo. Seus cabelos castanhos ondulados caíam sobre os ombros e suas mãos, embora firmes no volante, tremiam levemente. Ela olhou pela janela, observando cada detalhe da cidade que um dia chamou de lar. As memórias voltaram como uma enxurrada, mas ela não permitiu que a emoção a dominasse. Hoje não era dia de fraquejar. O carro seguiu em direção à parte mais nobre da cidade, onde ficava a mansão dos Albuquerque. A propriedade era imponente, com seus jardins impecáveis e arquitetura clássica. Há anos, a mansão estava à venda, mas ninguém na cidade tinha condições de comprá-la. Até agora, Marcela estacionou em frente ao portão e saiu do carro com passos firmes. Os vizinhos, escondidos atrás das cortinas, observavam cada movimento dela. Quem seria aquela mulher? De onde ela vinha? E por que estava interessada na mansão dos Albuquerque? A corretora imobiliária chegou pouco depois, com uma pasta de documentos nas mãos. Marcela não perdeu tempo. Assinou os papéis com uma calma que impressionou a todos. Quando a transação foi concluída, a notícia se espalhou como um foguete. A mansão dos Albuquerque tinha um novo dono, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Marcela tirou os óculos escuros, revelando um rosto que muitos na cidade reconheceram imediatamente. Era ela, a garota que, há 10 anos, foi acusada de roubar as joias dos Albuquerque e fugiu da cidade sob uma chuva de acusações. Os murmúrios começaram a ecoar pelas ruas. É a Marcela Silva, a mesma que roubou as joias. Mas algo na postura dela dizia que essa história não era tão simples quanto parecia. Há 10 anos, Marcela Silva era apenas uma jovem de 20 anos, cheia de sonhos e esperanças. Ela trabalhava como babá para a família Albuquerque, uma das mais ricas e influentes da cidade. Era um emprego simples, mas que ajudava a sustentar sua família. Seu pai, Reinaldo, era um pastor respeitado, e sua mãe, Rosa Maria, conhecida por sua generosidade e dedicação à comunidade. Tudo mudou em uma noite de verão. As joias valiosas da família Albuquerque desapareceram e os dedos acusatórios logo apontaram para Marcela. Afinal, quem mais teria acesso à casa e às joias? Os rumores se espalharam rápido, alimentados pela fofoca e pela inveja. Você viu o carro novo da família Silva? Como eles conseguiram dinheiro para isso? Será que foi com o dinheiro das joias roubadas? As palavras cortavam como facas. Reinaldo e Rosa Maria tentaram defender a filha, mas a cidade já havia decidido. Marcela era culpada, e nada do que eles dissessem mudaria isso. A família, antes querida e respeitada, foi excluída da comunidade. Amigos de longa data pararam de visitar e até a igreja onde Reinaldo pregava há anos os afastou. Marcela via o sofrimento dos pais e sentia o peso da injustiça. Um dia, ela decidiu que não poderia mais ficar ali. Se eu for embora, talvez eles parem de sofrer por minha causa, pensou, com o coração apertado. Sem avisar ninguém, ela pegou um ônibus e deixou a cidade para trás. Na cidade grande, a vida não foi fácil. Marcela trabalhou em empregos modestos durante o dia e estudou à noite. Ela descobriu uma paixão pelo marketing digital e começou a se dedicar de corpo e alma. Com o tempo,
Conseguiu um estágio em uma agência renomada e, aos poucos, foi construindo uma carreira sólida. Enquanto isso, em São Francisco do Vale, Reinaldo e Rosa Maria tentavam seguir em frente. A casa simples onde moravam parecia ainda mais vazia sem a presença da filha. Eles mantinham contato por telefone, mas a distância física e emocional era uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Anos se passaram e Marcela se tornou uma consultora de marketing de sucesso. Ela ajudou inúmeras marcas a alcançarem o topo e sua reputação no mercado era impecável. Mas no fundo, ela sabia que havia uma pendência em sua vida, algo que precisava ser resolvido. Foi então que um e-mail chegou à sua caixa de entrada. Era de Tomás Albuquerque, o filho mais novo da família para quem ela havia trabalhado. Ele confessava que foi ele quem roubou as joias, movido por dívidas de jogo e desespero. Na época, ele ficou em silêncio, deixando que Marcela assumisse a culpa. A confissão foi como um alívio e uma revolução ao mesmo tempo. Marcela finalmente tinha a prova de sua inocência. Mas o que fazer com isso? Marcela leu o e-mail de Tomás Albuquerque várias vezes, como se precisasse se certificar de que não era um sonho. As palavras eram claras. Ele havia roubado as joias e deixado que ela pagasse pelo crime. A raiva e a tristeza se misturavam, mas acima de tudo, havia um sentimento de alívio. Finalmente, ela tinha a chance de limpar seu nome. Ela olhou pela janela de seu apartamento na cidade grande, onde o movimento incessante de carros e pessoas contrastava com a tranquilidade de São Francisco do Vale. A vida que ela construiu ali era confortável, mas algo sempre faltava. A distância dos pais, a dor de ver sua família humilhada, a sensação de injustiça que nunca a abandonou. É hora de voltar, ela pensou, com um misto de determinação e medo. Marcela começou a planejar sua volta. Ela sabia que não poderia simplesmente aparecer na cidade sem um plano. Comprou a mansão dos Albuquerque não apenas como um símbolo de sua vitória, mas como um refúgio para seus pais. Eles mereciam viver com dignidade, longe das lembranças dolorosas que a casa simples trazia. No dia da compra, Marcela vestiu-se com elegância, como se quisesse mostrar a si mesma e ao mundo que aquela garota acusada e humilhada não existia mais. Ela era uma mulher forte, bem-sucedida e, acima de tudo, livre. Quando ela chegou à mansão, os vizinhos já estavam curiosos. Quem seria aquela mulher misteriosa que tinha dinheiro para comprar a propriedade mais cara da cidade? Marcela ignorou os olhares e concentrou-se no que realmente importava: o reencontro com seus pais. Ela dirigiu até a casa simples, onde Reinaldo e Rosa Maria ainda moravam. A pequena casa azul clara, com seu jardim cheio de flores, que Rosa Maria tanto cuidava, parecia ainda mais humilde diante do carro luxuoso que Marcela estacionou na rua. Ela ficou parada por um momento, olhando para a fachada que guardava tantas memórias. A casa onde cresceu, onde brincou no jardim, onde celebrou aniversários e viveu momentos felizes antes de tudo dar errado. Um nó se formou em sua garganta, mas ela respirou fundo e caminhou até a porta. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Rosa Maria estava lá com um avental manchado de farinha, como se estivesse no meio de preparar algo na cozinha. Ela congelou ao ver a filha, seus olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. "Marcela?" ela sussurrou, como se temesse que a filha fosse uma ilusão. "Oi, mãe", Marcela respondeu, com a voz embargada pela emoção. Rosa Maria não hesitou. Ela abriu os braços e puxou a filha para um abraço apertado, como se quisesse ter certeza de que ela era real. Reinaldo apareceu atrás dela, o rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por um sorriso que não era visto há anos. "Filha", ele disse, com a voz rouca de emoção ao se juntar ao abraço.
Fazia anos que Marcela não via os pais pessoalmente. Eles falavam ao telefone, é verdade, mas era diferente. A distância física havia criado um abismo que só um abraço apertado poderia preencher. Dentro de casa, Marcela sentou-se no sofá gasto, sentindo-se pequena e grande ao mesmo tempo. Ela olhou ao redor, para as cortinas que Rosa Maria tanto amava, para as fotos de família nas paredes, incluindo uma dela quando adolescente, sorrindo para a câmera. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando por ela. Comprei a mansão dos Albuquerque, ela disse, quebrando o silêncio. Rosa, Maria e Reinaldo olharam para ela confusos. Mas não é para mim, Marcela continuou, é para vocês. Rosa Maria balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos aceitar isso, filha. É demais. Você merece. Marcela segurou as mãos da mãe, olhando nos olhos dela com uma firmeza que só quem passou por tantas provações poderia ter. Mãe, vocês passaram anos sofrendo por minha causa. Foram humilhados, excluídos, tratados como se fossem culpados. Esta mansão é uma forma de mostrar que vocês nunca deveriam ter passado por isso. Reinaldo, sempre o mais calmo, colocou a mão no ombro da filha. Marcela, você já nos deu o maior presente, sua presença. Saber que você está bem, que superou tudo isso, já é mais do que suficiente. Mas Marcela não desistiu. Pai, mãe, eu não fiz isso só por vocês. Fiz por nós, por nossa família. E tem mais uma coisa que preciso contar. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Alguns meses atrás, recebi um e-mail de Tomás Albuquerque. Ele admitiu que foi ele quem roubou as joias. Ele tinha dívidas de jogo e estava desesperado. Quando as joias desapareceram e todos me acusaram, ele ficou em silêncio. Deixou que eu assumisse a culpa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rosa, Maria e Reinaldo olharam um para o outro, processando as palavras da filha. Então, você está livre. Reinaldo finalmente disse, com um misto de alívio e indignação. Sim, pai, estou livre e quero que vocês sejam livres também. Por isso comprei a mansão, para que possam viver com dignidade, longe das más lembranças que esta cidade trouxe. Rosa Maria abraçou a filha novamente, desta vez com um sorriso de alívio e gratidão. Você sempre foi forte, minha querida, mas agora você nos deu mais do que uma casa, você nos deu paz. A notícia da confissão de Tomás e do retorno de Marcela se espalhou pela cidade como um incêndio. Em poucos dias, todos sabiam que a garota que haviam condenado injustamente estava de volta, não como uma fugitiva, mas como uma mulher que havia triunfado sobre todas as adversidades. Adelaide e Reinaldo se mudaram para a mansão Albuquerque e toda a cidade assistiu à mudança com uma mistura de admiração e vergonha. Gradualmente, as pessoas que antes os evitavam começaram a se reconectar, pedindo desculpas e tentando fazer as pazes. Marcela assistia a tudo com uma mistura de satisfação e melancolia. Ela sabia que não poderia apagar completamente o sofrimento do passado, mas estava determinada a garantir um futuro melhor para seus pais e para si mesma. A mansão dos Albuquerque, agora lar de Rosa Maria e Reinaldo, transformou-se em um refúgio de paz e conforto. Os anos de humilhação e exclusão pareciam distantes, como uma tempestade que finalmente havia passado. Rosa Maria cuidava do jardim, com o mesmo carinho de sempre, mas agora as flores eram mais vibrantes, como se refletissem a alegria que ela sentia. Reinaldo, sentado em uma poltrona confortável na sala de estar, lia um livro que há muito tempo queria ler. A vida, finalmente, estava em paz. Marcela passava os dias ajudando os pais a se adaptarem à nova casa, mas também refletia sobre sua própria jornada.
Ela olhava pela janela do quarto que Rosa Maria havia preparado especialmente para ela, observando o jardim onde sua mãe agora plantava novas flores. O sol da tarde iluminava o cenário, e Marcela sentiu uma profunda gratidão por tudo o que havia conquistado. "Você fez isso por nós, filha", Rosa Maria disse, entrando no quarto com um sorriso. "Mas e você? O que vai fazer agora?" Marcela virou-se para a mãe, retribuindo o sorriso. "Eu tenho minha vida na cidade grande, mãe, meu trabalho, meus projetos, mas prometo que sempre vou visitar vocês, e quem sabe um dia eu possa dividir meu tempo entre lá e aqui." Reinaldo apareceu na porta com um olhar carinhoso. "Nós só queremos que você seja feliz, Marcela, e saber que não importa onde você esteja, você sempre terá um lar aqui." As palavras do pai aqueceram o coração de Marcela. Ela sabia que finalmente havia encontrado o equilíbrio que tanto buscava. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro era uma página em branco, pronta para ser escrita. Enquanto fazia as malas para retornar à cidade grande, Marcela olhou pela janela mais uma vez. O jardim estava cheio de vida, e seus pais, felizes, caminhavam pelo gramado, apreciando a tranquilidade que tanto mereciam. Ela sentiu uma profunda gratidão por ter conseguido dar a eles essa vida confortável e feliz. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: a força do amor familiar e a resiliência do espírito humano poderiam superar até as mais dolorosas injustiças. E naquela pequena cidade, uma nova história estava apenas começando. E você, o que faria se tivesse a chance de recomeçar? Deixe nos comentários uma nota de 0 a 5 e me diz o que achou dessa história incrível. E se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até